Hoje eu venho aqui falar a respeito sobre um homem chamado Paulo. Aqui ainda ele estava se convertendo para ser chamado Paulo. Veja bem, o que diz as Escrituras Sagradas? Fala a respeito deste homem, este homem de Deus. Diz assim, Saulo, servindo ele ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Veja bem, a respeito deste homem chamado Saulo. Quem era Paulo e quem era Saulo de Tarso? Conforme os historiadores eles relatam a respeito de Paulo, dizem que Paulo ele não tinha boa aparência, como muitos dizem, que ele era meio corcundo, né? Ele andava corcundo. Outro diz que ele tinha pouca visão, né? Ele era meio cegueta, alguma coisa assim eles dizem a respeito deste homem. Então esse homem não tinha uma boa aparência, mas por ele não ter uma boa aparência, mas ele tinha o Espírito Santo na vida dele, tinha o poder de Deus na vida dele. E o que fez ele ser mais conhecido por todas as Judeias, todas as cidades que ele passava, todos os lugares que ele passava, toda a cidade que ele conheceu. Então, a Bíblia relata um pouco sobre Paulo. Paulo foi um homem escolhido por Deus. Então, primeiramente, eu quero falar a respeito do lugar, de como ele surgiu, como ele teve a sua audácia de se aparecer e se destacar sobre a história que nós estamos aqui relatando, meditando a respeito do homem chamado Saulo. Paulo, o nome romano de Saulo, ele nasceu em Tarso, na Sicília, todo mundo conhece. Ele nasceu na Sicília, um lugar muito distante de Israel. E Tarso não era um lugar significante. Veja bem que não era um lugar significante. Não era um lugar que você poderia dizer como aquele discípulo de Jesus falou: será que vem alguma coisa boa de Nazaré? Então, assim, aquela cidade não era como Nazaré, não era uma cidade pacata, não era uma cidade que muitos não aplaudiam, que muitos não visitavam. Era uma cidade onde havia muitos doutores, muitos mestres, onde tinha muita escultura. Esta era a cidade. Tarso não era um lugar insignificante. Em Atos, isso dá uma informação sobre essa cidade. Era um centro de cultura grega, uma cidade universitária que ficava próximo da costa nordeste do mar Mediterrâneo. Embora tenha nascido um cidadão romano, Paulo era um judeu também, vindo da tribo de Benjamim, de expressão e de um israelita circuncidado da tribo de Benjamim. Então veja bem, meu irmão, Saulo não era um homem qualquer, era um homem de alta posição, era um homem que se destacava mais no meio dos sacerdotes, no meio dos fariseus. Ele era membro zeloso do partido dos fariseus. Em Romanos 11:1, pode meditar na palavra de Deus em Romanos 11, de 1 em diante, vai falar a respeito deste homem, quem era este homem de Deus. A infância dele foi uma infância genical, uma infância que ele se colocou na presença de Deus, uma infância que ele se entregava para o judaísmo. A infância e a adolescência do apóstolo Paulo tem sido um tema grande e debate. É verdade. Nós muitas das vezes debatemos com as coisas que Paulo sempre fazia
né? E muitos querem ser Paulo, mas na verdade Paulo ele era um homem que se destacou no meio da sociedade e tinha o seu diploma de religião. Ele era um homem muito bem aceitado pela sociedade. E os estudiosos, alguns defendem que o apóstolo Paulo passou toda a sua infância em Tarso. Toda a sua infância em Tarso. Quer dizer, ele começou desde jovem, né? Desde adolescente. Começou a se ligar nas coisas espirituais, nas coisas bíblicas. Ele começou dessa forma, cedo. Paulo passou toda a sua infância em Tarso, indo apenas durante a sua adolescência para Jerusalém. Ele ia sempre para Jerusalém na sua infância. Jesus Cristo, ele também, na sua infância, ele foi para Jerusalém com seus pais. E você, sabendo da história, né, que quando Maria deu com Jesus, Jesus tinha desaparecido. José foi atrás de Jesus e não encontrou Jesus. Andou por toda parte e não encontrou Jesus. Toda parte de Nazaré não encontrava Jesus. Então, Jesus estava onde? Estava no meio dos doutores, falando, letrado, ali a respeito da lei de Deus, da lei mosaica. Então, ele falou todas as profecias que ia acontecer, que ia se cumprir, para aqueles doutores ficaram admirados da sabedoria de Jesus. E Paulo também era dessa forma, um homem sábio, muito inteligente, e todo mundo compreendia Paulo. Paulo passou toda a sua infância estudando geografia, então estava toda a ciência. Paulo conheceu altos homens que conheciam a lei. E outros também que defendiam também a lei. Ele conheceu essas pessoas. Paulo foi muito bom letrado, mas também foi muito bom perseguido dos cristãos, conforme os relatos do livro de Atos dos Apóstolos. Ele foi perseguido também. Ele foi tão perseguido pelos discípulos, mas assim diz, né? A história fala que ele foi um pouco meio interessante quando ele se converte. Paulo, ele se converte. Ele vai para a Arábia. E lá no país da Arábia, ele fica 14 anos. 14 anos estudando, aprendendo, buscando interesse pela palavra de Deus, para que ele pudesse utilizar a palavra de Deus corretamente. Depois que ele está preparado, 14 anos, veja bem, 14 anos, não é 2 anos, tá? Foi 14 anos, porque muitas das vezes existe caso dentro da própria igreja. O pastor observa o membro nem bem de gatinha, começa a gatinhar, o pastor já quer botar ele para pregar, já quer botar ele para dar anúncio, já quer que ele seja ali um atalaia. Não é muito bem assim não. Tem que primeiro haver uma preparação, tanto espiritual e tanto conhecimento. Espiritual que eu falo é consagrar, jejuar, ler a palavra de Deus e adquirir bastante conhecimento. E Paulo começou desde a infância, como acabei de dizer, que ele começou desde a infância, desde criança, a estudar, meditar. Então, ele se torna um grande homem de Deus, bem conhecido. Ele sentou aos pés do Gamaliel, como todo mundo sabe, né? Quando ele era fariseu, né? Então, a vida de Paulo, embora não se sabe ao certo
com quantos anos Paulo saiu de Tarso. Sabemos com certeza que ele foi educado em Jerusalém, como muitos sabem, sob o ensino do renovado doutor da lei, Gamaliel. E Gamaliel sabe que ele era um homem renovado, um homem que tinha o seu destaque e era famoso. Paulo então conheceu ele profundamente, a sua cultura grega, falava de aramaico e ele era herdeiro de muitas tradições. Tinha os fariseísmo da sua vida de infância também, que ele adotou, que ele estudou e adquiriu essas coisas. E um pouco tempo avançados os dias, o judaísmo, a qual ele conheceu, e seus contemporâneos também, que ele teve muitos amigos ao seu lado, muitas pessoas de alta importância, de altas funções, de um alto patamar, né? Pessoas elevadas, pessoas grandes, pessoas se dedicadas mesmo ao judaísmo. Podemos afirmar que a sua família possuía alguns recursos e era de posição proeminente, pessoas que tinham boas financeiras, né? Muitos dizem que Paulo era um homem rico, provavelmente seja, para que ele pagasse aquela quantia, para que ele se pudesse ser um cidadão romano, ele teve que pagar uma quantia, porque para ser fariseu naquela época, tinha que pagar algum dogma para ter esses ensinamentos do fariseísmo. Mas fariseu não era qualquer um que podia ser fariseu, irmão. Então era uma quantia muito alta e tinha que ter valor, e tinha que se destacar bem no judaísmo, tinha que conhecer de cabo a rabo o Torá, não somente o Torá, pecamínio, o rolo, que chamava rolo na época. Então era assim. Paulo se destacou bastante e foi um homem muito destacado no meio dos outros discípulos que eram formados. E um dos professores também, que era um dos professores melhores que tinha, foi o Gamaliel. Ele era muito procurado, esse professor chamado Gamaliel, por todo o povo de judaísmo lá, era procurado. E Paulo teve o privilégio de alcançar uma faculdade para ser aluno dele. Então, isso aí, irmão.